Exército cumpre a primeira fase de transferência de competência de fiscalização dos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, para a Polícia Federal. Não é só isso. Nós temos duas DIECs divulgadas e duas respostas de ofício que nós questionamos o Exército e vou trazer várias respostas aqui para vocês que vão tirar um pouco das nossas dúvidas. Você está achando o canal agora, não me conhece? Meu nome é Andrei, sou advogado, instrutor de arma de tiro e atleta profissional de tiro. Bom, vamos começar com essa daqui, que é esta notícia aqui no site do Exército, ok? Tá aqui, ó, eb.mil.br, ok? Vamos lá. Exército cumpre primeira fase de transferência de competências da fiscalização de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores para a Polícia Federal. Publicado em 14/3, hoje é dia 18, segunda-feira. O Exército Brasileiro, por meio dessa Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, realizou no dia 8 de março a reunião que marcou o encerramento da primeira fase do cronograma de atividade de transferência de competências do Exército Brasileiro para a Polícia Federal. O Exército 1615 terminou a migração, blá blá blá. Resumo, nós já sabemos que isso vai acontecer, nós sabemos que isso é uma aberração, pois a Lei Federal 10.826, apelidado de Estatuto do Desarmamento, prevê que este controle, essa fiscalização tem que ser feito pelo Exército. Mas, como infelizmente a lei não é seguida neste país, somente para o que interessa, né, uma aplicação bem seletiva, vão se passar os controles, vai passar toda essa fiscalização para a Polícia Federal. Não é nenhuma novidade, mas como vocês viram, já foi concluída a primeira fase, então realmente parece que isso vai se concretizar. Algumas pessoas estão comemorando isso, pois o Exército acaba sendo muito lento com um sistema ineficiente, que é o SIS-G-Corp, enquanto a Polícia Federal deu uma aula para o Exército de como trabalhar, por exemplo, quando do recadastramento. E o mesmo acontece com o sistema do Sinarme, que não é também mil maravilhas, mas perto do SIS-G-Corp funciona muito melhor e muito mais célere, muito mais rápido. E aí eu vejo algumas pessoas comemorando isso por conta dessa celeridade. Eu, particularmente, não vejo isso com bons olhos. Primeiro, pois está indo de encontro ao que está determinado na lei. Mas o que nós podemos fazer em relação a isso? Somente aguardar e ver como vão ficar essas questões em relação ao controle para a Polícia Federal. Vamos correr que a gente tem um monte de coisa para falar. Vamos lá. Saiu uma DIECs que fala sobre transferência. Dias atrás eu noticiei que várias DIECs haviam sido publicadas, mas nós não tínhamos acesso a elas até então. E aos poucos essas DIECs vão vazando, vão sendo postadas aí, e nós já tivemos acesso a duas, ok? DIECs 434, datada de 1º de março. Vamos resumir. Informa essa organização militar que em complemento ao DIECs referenciado anexo, a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados da FPC apresenta as seguintes orientações sobre a transferência de armas entre sistemas. Meus amigos, então primeiro vocês precisam entender o que é uma DIECs. DIECs é uma orientação, é uma padronização do Exército Brasileiro, fala para todas as organizações militares, as regiões militares, o seguinte: eu, figura Exército Brasileiro, quero que você adote este entendimento. Para isso serve uma DIECs e essa é a importância de uma DIECs. Vamos lá. A linha A. Transferência Sigma-Sinarme. Mesmo titular e mesmo acervo. Magistrados e membros do Ministério Público. Está autorizada. Transferência Sigma-Sinarme. Mesmo titular e acervos distintos. Tiro, caça e coleção para acervo de cidadão. Está autorizada no caso de armas de uso permitido. Por quê? Porque lá o decreto 11.615 fala no artigo 79, parágrafo 1º, o seguinte: é vedada a destinação de arma de fogo restrita para atividade diversa daquela declarada por ocasião da aquisição. Eu até comentei esses dias, eu tô vendo um monte de anúncio de arma restrita em grupos, né, as pessoas desesperadas querendo se desfazer, e não tem como você vender, meu amigo, nem para um policial, pois, como vocês viram, o parágrafo 1º do artigo 79 veda a destinação de arma de fogo restrita para atividade diversa daquela que ela foi declarada por ocasião da aquisição. Ou seja, resumindo, o entendimento aqui é o seguinte: se você comprou uma arma para defesa pessoal, ela só serve para defesa pessoal. Se você comprou uma arma para tiro esportivo, caça ou coleção, ela serve para essas atividades e não para mudança de finalidade, no caso, uma arma de CAC se transformar numa arma de defesa pessoal.
calibre restrito. Então não tem como vender, transferir armas de calibre restrito. Em tese daria para atividade de caça, mas nós sabemos que isso por enquanto não está sendo autorizado. Vamos voltar lá para a DX. C. Transferência Sigma-Sinarme titulares distintos. Está autorizada, no caso de armas de uso permitido, e não está autorizado no armas de uso restrito, conforme eu li lá no decreto para vocês. D. Transferência Sinarme Sigma. Está autorizada se atendidos os requisitos da portaria 164 para os militares e da portaria 166 para os CACs. No caso dos policiais militares, bombeiros militares e integrantes do GSI, depende ainda da alteração da portaria. Aí, aqui está dizendo que Sinarme Sigma está autorizado, certo? Só que qual é o problema? A grande maioria dos equipamentos registrados na Polícia Federal são hoje classificados como calibre restrito. E, diante do parágrafo 1º do artigo 79, não tem como fazer essa transferência. E vamos supor que o Exército, que a Polícia Federal não ligue para isso e conceda essa autorização de transferência. Como você vai transferir para o Exército sem você ser nível 3? Já que é um equipamento de calibre restrito, e na caça também não estão autorizando. Então, por hora, eu acredito que isso vai, de alguma forma, acontecer, mas por hora não está podendo. Agora vamos lá, DX 360 na tela, datada de 3 de fevereiro. Acerca dos temas tratados em videoconferência realizada pela DFPC com os chefes da SFPC no dia 24 de janeiro, informo que 1. Para aquisição de equipamento de recarga por atirador desportivo, deve ser anexado ao requerimento de solicitação de autorização para aquisição a identificação pessoal e o comprovante de pagamento da taxa correspondente. Só. Então isso daqui é uma baita novidade. Por quê? O sistema estava pedindo um monte de documentos. Estava pedindo laudo de capacitação técnica, laudo de capacitação psicológica para aquisição de prensa. Isso não tem nenhuma lógica. E aí vem a DX e fala, olha, só vai pedir identificação pessoal e pagamento da taxa. Acabou. Análise do pedido dar-se-á de acordo com os critérios previstos no artigo 81 da portaria 166. Beleza? 2. A aquisição de equipamento de recarga por meio do SIS-G-Corp não está disponível. Depende ainda de formatação desse serviço, pois, como eu disse, lá está pedindo um monte de coisa que não tinha necessidade. Desta forma, poderá ser utilizado o processo físico para esta finalidade. 3. A autorização para aquisição de armas de uso restrito pelos integrantes das instituições públicas administradas pelo Sinarme somente poderá ocorrer após publicação de ato normativo regulamentando o tema. Então, os integrantes de instituições públicas ainda não podem comprar, tem que esperar uma nova portaria, pois a que saiu foi derrubada. Por último, a DFPC informa que a portaria que estabeleceu o modelo de CRAF já está em vigor. Beleza. Superadas as DX, aqui eu vejo como principal novidade, né, a questão da aquisição de equipamentos de recarga. E já aproveitando, se você tiver interesse em fazer essa aquisição, recomendo lá o pessoal do Recarga Club, pois sempre que fiz aquisições foram com eles e são sempre muito profissionais. Então recomendo aí esta empresa para você fazer a aquisição dos seus equipamentos e, como vocês viram, dar-se-á por pasta e não via SIS-G-Corp, pois o sistema pede um monte de documentos que não tem como cumprir. Agora, para finalizar o vídeo e ficar bem curtinho, você me ajudar a compartilhar ele em todos os grupos de WhatsApp, pois olha o tanto de informação que tem neste vídeo. Eu vou compartilhar aqui com vocês o ofício, tá? Que foi feito pela Associação CAC Brasil. Esse ofício, como vocês podem ver aqui no final, eu consto aqui também, eles pediram aí para eu ajudar e estamos aqui sempre tentando colaborar com o tiro esportivo como um todo. Pera aí que deixa eu ajeitar aqui. Opa. Eita. Aqui, pronto. Vamos lá. Fizemos uma série de perguntas e aqui estão as respostas destas perguntas. Vamos lá. Quanto ao contido na linha A do número 5 dos pedidos, seja concedida, porque nós solicitamos, que fosse concedida a dilação de prazo previsto no artigo 100 da portaria e tal. Como pontuado no ofício de resposta número 77, datado de 8 de fevereiro de 2024, encaminhado para essa associação, o diretor de fiscalização de produtos controlados, na esfera das competências que lhe cabe, não detém o poder discricionário para alterar, conceder ou determinar modificação quanto ao instituído no referido dispositivo normativo. Nada feito. B. Sejam restituídos os processos indeferidos por conta da impestividade da regularização do curto prazo do artigo 100. A mesma resposta. Não tem como ser cumprido, por conta de competência discricionária. C. Quanto ao contido, que seja determinada a dispensabilidade do documento do IBAMA,
seja através da liberação da retirada do apostilamento de caçador do requerimento de CR, ou seja aceita a declaração do requerente sobre o seu desinteresse no desapostilamento desse quesito. Por quê, meus amigos? Muitas pessoas deram entrada no CR pedindo tiro, caça e coleção. Só que os documentos que eram solicitados à época que foi protocolado o pedido, não são os mesmos documentos exigidos agora. Logo, agora tornou-se basicamente algo inexequível, algo que não tem como você cumprir. E aí eles estão indeferindo e restituindo os processos pela ausência desses documentos. Então nós questionamos em relação a isso, pois não há como alterar esse pedido inicial. Agora, Exército, eu pensei melhor, diante das burocracias criadas, eu não quero mais me tornar um caçador. E nós não tínhamos como fazer isso. Agora vamos ver qual é a resposta do Exército. O documento comprobatório da necessidade de abate de fauna invasora, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, é um imperativo estabelecido no artigo 1 do inciso 1 do artigo 39 do decreto 11.615. Desta forma, as normas elaboradas pelo Comando do Exército cumprem vinculação irrestrita com aquele normativo presidencial. Não há, portanto, possibilidade jurídico-normativa de alteração do dispositivo previsto em decreto por normativo inferior. Não tem como isentar a apresentação desse documento, pois lá está solicitado. Ok, até aí eu entendi. Por sua vez, para os processos que se encontram em andamento e antes da fase processual da homologação, o CAC que não desejar optar pela atividade de caçador, deixa eu destacar aqui, o CAC que não optar pela atividade de caçador excepcional deverá reapresentar o processo no prazo estabelecido no artigo 100 da portaria do Código 66, 30 dias corridos, instruindo o mesmo apenas com os documentos na atividade desejada, atirador esportivo e ou colecionador. A partir daí, o CIS-FPC já se encontra orientado a, na falta dos documentos necessários para a validação da atividade de caçador excepcional, solicitar a DFPC para atuar de forma centralizada e sob demanda do banco de dados do CIS-GCorp, no sentido de excluir a referida atividade. Ou seja, aqui está apresentada a solução para quem não vai conseguir cumprir os requisitos da caça e não ter o seu CR indeferido. Existe agora, diante desta resposta de ofício, a previsão para que você peça a exclusão da atividade, pois se você não juntar os documentos, entende-se que você não quer mais aquela atividade. Beleza? Aí fizemos outros questionamentos em relação à assinatura digital. Eles falam que aguarda pronunciamento da consultoria jurídica. Respondi no primeiro parágrafo, responde a mesma coisa. Beleza, acabou o ofício. Resumo, um monte de notícia boa. Porque quando a gente tem dúvida e essa dúvida é sanada, pelo menos notícias boas. Nós vamos aguardar agora, diante deste ofício, qual será o posicionamento das regiões militares, principalmente em relação a essa história da exclusão da atividade de caça. E você, como já falei, se quer adquirir o seu equipamento de recarga, terá que fazer isso via pasta e não precisará juntar aquele monte de documentos. Isso já está estabelecido e entendido pelo Exército Brasileiro. Junte esses documentos no seu requerimento, caso o Exército não tenha conhecimento ainda. Do DX não tem como falar que não tem, mas do ofício pode ser que não. Então o ofício está aí disponibilizado em todos os lugares, principalmente lá no Instagram da Associação CAC Brasil, que vocês vão ter acesso a esse ofício para juntar no requerimento de vocês. Ufa, desculpe pela extensão do vídeo, mas eram muitas informações. Eu tenho mais um monte de coisa para gravar aqui para vocês. Não consegui vir aqui na sexta-feira e hoje, segunda-feira, agora são 20 horas e 40 minutos. Estava sem energia aqui, acabou a luz no bairro, choveu em São Paulo, acabou a luz. Então, somente consegui trazer esse vídeo agora à tarde e à noite e um vídeo ainda grande. Mas eu tenho certeza que você vai me ajudar com o meu trabalho, que é propagar a informação, compartilhando esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Conto com o apoio de vocês, Andrei Blanco, Portal Armamentista, tamo juntos. Até quando? Não sabemos.